Olá, vamos dar continuidade, né, ao nosso episódio 3, essa parte 2. E gostaria de falar inicialmente sobre as diversas abordagens atuais do materialismo, né? Nós podemos, de certa forma, classificar algumas abordagens e formas de entender o materialismo na forma de compreensão do ser humano. A gente pode dizer que nós temos um materialismo filosófico, né, clássico, né, que ele busca o princípio primordial da natureza material, a partir de qual tudo se origina e é composto. É mesmo aquelas coisas que a gente não pode dizer que não existe, né, como o próprio pensamento, o sentimento, né, coisas imateriais, elas são decorrentes de qualquer interação material. Então, o materialismo filosófico clássico ele é algo que foi já definido em um determinado momento da história, que é relativamente recente. Nós podemos falar de um materialismo científico, né? A gente podia falar de fisicalismo, né? É que se sustenta que tudo que existe é físico e fenômenos biológicos, morais, sociais são dependentes dessa base física. Ele se caracteriza aqui muito por desenvolvimento da própria ciência, né? O início da ciência, e nós vamos ter a oportunidade de falar e trazer alguns elementos importantes sobre a própria ciência e sua relação com o materialismo inicialmente, né? Nós podemos falar também do materialismo histórico, né, como algo que surgiu na própria sociologia, no século XIX, que ele postula na base de Marx e Engels, né, que postula que a base da sociedade, sua organização social, cultural e política, é a forma como os seres humanos produzem a sua existência material. Então, a centralidade de que é a forma de existir na produção material da vida é que gera todas as questões, a sua relação da infraestrutura e da superestrutura, né? Assim, mas no senso comum, o materialismo, né, ele considera que pessoas materialistas são as que valorizam excessivamente bens materiais e do consumo em detrimento dos valores espirituais, né? E há uma unanimidade histórica, né, de que a visão do espiritualismo existe desde os primórdios, né? Ela tem uma história que a gente não vai ter oportunidade aqui de falar agora, pelo menos, que pode mostrar que, e na verdade, para além de uma visão, é uma experiência, né? As pessoas não se sentiam separadas do espiritual, né? Elas se sentiam como se fosse parte disso, né? Elas não havia questionamento, né? E ela vai surgir durante a evolução da consciência humana, né? E a gente pode até partir da antiguidade, em Platão, né, que indicava o mundo das ideias, né? E o Aristóteles contrapondo de alguma forma a realidade do mundo, os entes, os fenômenos observados, né? Eu acho que isso que definiu, no meu ponto de vista até erradamente, o dualismo que predomina na consciência das pessoas atualmente. Porque Aristóteles ele via o mundo das ideias como inserido no mundo sensível. É uma visão bastante interativa entre os fenômenos da natureza material e os fenômenos das ideias, né, do mundo sensível, né? Porque na época grega, o mundo das ideias equivalia ao mundo dos deuses, ao espiritual, né? Essa relação é bem interessante a gente perceber. Mas foi um dos ramos dos últimos aristotélicos, neoplatônicos da Renascença que surgiu os primeiros, a gente pode dizer, os primeiros cientistas racionais da natureza, como Kepler, Copérnico, Galileu, que eram igualmente magos e astrólogos, né? Eles não eram simplesmente um cientista como a gente vê hoje, a nossa imagem de um cientista, pelo menos um cientista no modelo que a gente compreende, que tem sido até superado. E a gente pode dizer que a maioria dos médicos medievais, renascentistas, seguiam esse caminho aristotélico, valorizando a experiência prática, a demonstração, a investigação direta da natureza. E a gente pode dizer que a medicina moderna ela foi basicamente empírica e aristotélica, né? E nos séculos XVI que se definiu o que chamamos atualmente de ciência, né? Desaparecendo assim posteriormente uma visão da realidade espiritual associada ao conhecimento. A realidade espiritual ela nunca abandonou os seres humanos e ela é prevalente até hoje. Mas esse distanciamento da realidade espiritual do conhecimento, ela foi muito caracterizada nesse desenvolvimento da própria ciência inicial. Porque em função dessa visão de antipatia crítica, racional, pragmática para o mundo, né? E que dividiu assim as correntes filosóficas em duas tendências
fundamentais na história da ciência, que é o racionalismo matemático de Descartes. Nós estamos falando de 1596 a 1650, né, que a gente pode caracterizar como um caminho dos pensamentos. Eu penso, logo existo, né? E uma segunda dimensão, que é o empirismo prático de Francis Bacon, né, que também, na mesma época, em 1561 a 1626, que a gente pode dizer que é o caminho dos sentidos, né? E foi um movimento cultural da Renascença, já no século, desde o século XIV, né, mas fundamentalmente até o século XVII, que tinha fortemente essa característica do racionalismo, do cientificismo, do individualismo e do antropocentrismo, que é fundamental no caminho do ser humano, né? Esse movimento cartesiano, nesse movimento cartesiano, o idealismo alemão e o racionalismo veio se chamar na história de iluminismo, que significou uma proposta da razão livre e clara acima de qualquer dogma que predominava na Idade Média e Renascença. Aqui tem uma importância fundamental, né, de superação de dimensões meia que tirava o ser humano de uma centralidade e possível caminho de evolução. Então, o iluminismo foi a mentalidade que configurou diversos campos da ciência e o próprio materialismo. Uma expressão grande da ciência atual está centrada em Kant, né? Kant foi um filósofo que reuniu o processo racional. Ele juntou o cartesianismo com o empirismo e deu as bases da ciência moderna do Ocidente. Para ele, o ser humano possui uma razão capaz de ordenar de forma inteligente as percepções, né, que podem ser comprovadas pelos sentidos, mas não tem a capacidade mental de compreender diretamente as coisas metafísicas, como se dizia sempre, né? A divindade, o espírito, a alma. Então, todas essas concepções que se carrega na dimensão espiritualista. E aqui é preciso dizer claramente que há uma diferença essencial entre a mentalidade religiosa antiga com a mentalidade científica atual. O materialismo pode ser visto aqui como um avanço da individualidade necessária a um projeto de liberdade do ser humano. E essa superação de dogmas e o avanço da responsabilidade pessoal do ser humano com o seu destino e da humanidade. Há um reconhecimento, né, de si mesmo como fundamental para esse projeto humano. Então aqui, talvez nem os materialistas, os espiritualistas possam gostar disso, né? Mas não há como a gente não valorizar aquilo que o materialismo trouxe na própria história, né? A exigência da objetividade científica torna inevitável uma tentativa, indica uma certa humildade sobre a certeza dogmática, né? A ciência, em essência, é autocorretiva e, portanto, se propõe a corrigir sempre as suas afirmações, né? Isso na verdadeira ciência, né? Isso pode significar que a ciência materialista pode ser alterada e ampliada por uma visão que reconheça uma dimensão maior do ser humano, uma visão integral do ser humano, né? O materialismo é algo, na nossa visão, para ser refutado, né? Os conceitos teóricos que negam a existência do mundo espiritual e rejeitam a possibilidade de conhecer pode ser considerado um processo da evolução histórica do desenvolvimento da consciência humana, que tende, na nossa visão particular, a ser superada. O que deve ser considerado inicialmente é a importância e o significado do materialismo para esse caminho da liberdade humana, né? Refutar o materialismo é não saber reconhecer os próprios conhecimentos adquiridos que o ser humano propiciaram ao ser humano, né? Mesmo que reducionista, a dimensão física é baseada na observação sensorial, né? Por outro lado, o conhecimento materialista não fornece nada que se relaciona com a essência do próprio ser humano, né? É aquilo que tem mais profundo do ser humano. O conhecimento materialista ele não alcança, o que só pode ser alcançado pela observação suprassensorial, né? No século XIX, o materialismo se torna mais vinculado ao desenvolvimento das ciências naturais e sociais, especialmente nas tendências darwinistas, positivistas e socialistas, né? Os paradigmas científicos são móveis e se rompem de tempos em tempos com a evolução do conhecimento. Atualmente há vários campos da ciência que avançam um paradigma com a dimensão integral do ser humano, e que o materialismo possa até ser superada na própria produção do conhecimento e na difusão do conhecimento, né? Modelos científicos alternativos têm sido anunciados já no século XIX, exemplos como o próprio espiritismo de Allan Kardec, como uma característica científica, o goetheanismo e a ciência espiritual antroposófica e outras ciências que se propõem a conhecer essa realidade espiritual, né? A ciência atual ela vem também tentando comprovar fatos relacionados a essa existência
e material, a sua influência no cotidiano, principalmente no que se diz respeito à saúde, que tem corrido maiores progressos, principalmente comprovação de curas realizadas através de tratamentos, de terapias e até cirurgias espirituais. A física também tem avançado na explicação de fatos que antes era apenas domínio religioso. A física quântica, ela dialoga relativamente com o mundo espiritual, né? E há uma possível reconciliação entre aquilo que aconteceu e que nós estamos vendo uma possível possibilidade da própria religião dialogar de forma mais vantajosa no caminho humano, na relação da religião e da ciência, né? Houve no século XXI, no século XX, uma possibilidade de uma visão mais ampliada da religião e da própria ciência, que traz um diálogo promissor para o desenvolvimento humano, né? O próprio Einstein dizia uma coisa que me parece interessante, né, que a ciência sem a religião é manca e a religião sem a ciência é cega. Então, saudações para vocês e nós estaremos posteriormente entrando no nosso módulo 2.